Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre parâmetro de leitura, né? No caso, seria para mostrar para vocês ali algumas informações que são importantes, que a gente, quando a máquina está ligada, a gente consegue ter algum parâmetro. Às vezes você não há necessidade de utilizar um multímetro. Vou mostrar para vocês aqui. No caso, ela tá ligada, eu vou pular a etapa, né? Já falei no outro vídeo aí sobre limpeza de placa, mas eu vou pular a etapa. Supondo, né, a máquina está ligada num climatizador aqui, né, e eu quero acessar algumas informações de leitura. No caso, eu vou apertar 7. O L10 é para acessar a leitura. Eu só vou baixar a velocidade aqui para não dar ruído aqui no vídeo. Beleza, apertei. O L10 te dá acesso aos parâmetros. Se você acessasse para a senha, aí você coloca a senha, você consegue alterar os parâmetros. Mas nesse caso, como é leitura, não há necessidade. Então, voltando lá. Vou começar pelo L0. Né? O L0, o que ele é? Na verdade, ele mostra a tensão de barramento em volts. Aqui, ó. Vou apertar aqui. Está 290. 290. Então, é a tensão de barramento. Para a gente saber de uma forma indireta, para saber qual é a entrada de tensão que está dando, a gente divide esse valor por 1.4. Eu vou mostrar para vocês aqui. No caso aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui, eu vou colocar esse valor aqui só um pouquinho. Vou colocar esse valor aqui, 291. 291 dividido por 1.4 igual, ó, na entrada está dando 207 volts, né? Então o ideal seria ali 220 volts, né? Mas por causa que a gente está usando uma extensão aqui, dá uma perda aí. Então está com 207 volts. Isso aqui é uma situação que às vezes dá algum erro, né? Principalmente de baixa tensão, que nesses inversores ele aparece. E então a gente conseguiria verificar se estava entrando tensão e qual que é a tensão que está entrando. É uma situação. A partir do momento que você fica um tempo sem mexer, ele já volta, né, para a tela principal aqui, onde mostra a velocidade. Mas novamente, L10, né, seguindo lá. No L1, a gente aqui mostra a corrente eficaz, né, entre as três fases do motor ali. Então, em amperes, né? No caso, está dando 1.8. Então, ele está dando 1.8, mas como eu baixei a velocidade para 22, eu vou fazer até uma alteração aqui. Vou aumentar a velocidade. Mostrando para vocês entenderem aí. Ó, vou aumentar a velocidade, né? Vou colocar no máximo aqui, que no caso 60. Volto aqui, né? No L1 e consigo monitorar a corrente entre as três fases. Ó, 4.3 está dentro da corrente nominal do motor, porque o motor aqui ele é um 1,5 CV, né? 1.5 CV. Aqui, referente ao L2, na verdade é a frequência instantânea no motor. O que seria isso? Você consegue, eu coloquei lá na velocidade 20, aqui está aparecendo 20 Hz. O que é, só para explicar para vocês, existem fabricantes que solicitam as informações lá, a velocidade de 1 a 15. Existe fabricante que vai de 0 a 100. Então, na verdade, é um percentual, né? Então, 100% equivale a 60 Hz. 15, velocidade de 15 equivale a 60 Hz. Então, é a velocidade máxima no motor. E aqui você consegue verificar, tanto que aqui está em 20. Eu vou mudar aqui, vou voltar lá, né? Mostrar para vocês aqui e vou chegar no 60, né? Se caso aqui fosse, aqui é a velocidade máxima. Se caso fosse 100, né? Aqui está 60, mas caso fosse 100, aqui no L2 estaria a velocidade. Lá ia aparecer 60 e aqui, lá ia aparecer 100 e aqui aparece 60, que é uma abstração, né? Mas o hertz que está no motor é a leitura instantânea que está no motor
o hertz do motor naquele momento, naquele instante. O L3, pessoal, está relacionado à temperatura do módulo IGBT. O módulo IGBT ele tem a função de criar a terceira fase para o motor, né? O que acontece? Se a temperatura atingir acima de 85 graus, ele apresenta um erro, que foi que eu já comentei em outros vídeos aí, que é o erro E5, tá? Daí ele apresenta esse erro. Por que apresenta esse erro? Porque aqui, agora nesse momento, está entre mais ou menos aproximadamente aí 30 graus. Se ele chegar a 86, ele já apresenta o erro E5. Então, só uma informação, e às vezes aparece o erro, dá para monitorar e verificar a temperatura aqui. Tem um outro vídeo aí que eu expliquei sobre isso também, o que é o erro E5. Nesse caso aqui, esse inversor que eu estou aqui, ele não tem um sensor de temperatura. Quando se tem um sensor de temperatura, ele tem o L4, que no caso aqui não tem, tá? Então, só vou explicar para vocês aqui, que ele mostra a temperatura média, que ele está fazendo a leitura naquele momento. Mas como eu não tenho o IHM aqui com o sensor, daí ele já pula para o L5, tá? O L5, ele informa o último erro que ocorreu, né? No caso aqui está 00 porque não apresentei nenhum erro, né? Um equipamento novo que nós estamos testando a máquina aqui. Mas senão ia aparecer o erro, daí a gente consegue verificar. Às vezes aconteceu alguma coisa, o cliente deu o erro e já sumiu. E o cliente não sabe que erro que aconteceu, você consegue vir aqui no L5 e verificar qual foi o último erro. Pessoal, esse foi mais um vídeo do canal. Curtam, compartilhem, né? E qualquer dúvida, deixe nos comentários.